Uma grande colocação aqui, uma grande colocação que vale a pena ser comentada. Corrente elétrica. Corrente elétrica. Corrente elétrica. Corrente elétrica. Não pode esquecer disso em hipótese nenhuma. Se tem corrente elétrica em volta daquela corrente, tem campo, tem um ímã. É bem isso mesmo. Corrente elétrica. Tem carga elétrica se movimentando. Em volta dela brotou um campo magnético. É assim que é a natureza. Deus criou a natureza assim. Para poder te explicar a origem desse campo magnético, a gente precisaria ir muito mais a fundo. Fugiria do escopo aqui do ensino médio. Mas vem cá, um amigo me perguntou uma coisa interessante. Mas antes eu quero perguntar uma para vocês. Da onde que vem o campo magnético da magnetita? Corrente elétrica? Se a magnetita tem campo magnético, é porque dentro da magnetita tem algum tipo de corrente elétrica. Mas na verdade, como a gente já discutiu, o átomo é feito de elétrons caminhando, girando em alta velocidade em torno do núcleo atômico. E um elétron caminhando é uma carga elétrica em movimento, é uma mini corrente elétrica. Então cada elétron que passeia em volta do núcleo atômico gera um campo magnético específico. Dependendo de como os elétrons estão fluindo dentro do átomo, vão gerar mais ou menos campo magnético. Por exemplo, se um elétron gira para um lado e outro gira para o outro, pela regra da mão direita, cada elétron vai gerar um campo magnético que se opõe, né? E aí se anulam. Por isso que a substância vai ser ou para ou diamagnética. Mas se tem um elétron desalinhado, pelo menos um, ou vários elétrons girando para o mesmo lado sem um oposto, vai ter um campo elétrico, um campo magnético, perdão, resultante. Ferromagnético. Beleza? Certo? Então tu vê, agora a gente já sabe que dentro da magnetita, o movimento dos elétrons dentro de cada agrupamento atômico é que gera o campo magnético. E a Terra é como se fosse um grande ímã. Então da onde que vem esse ímã, esse campo magnético que a Terra gera? De corrente elétrica no interior da Terra. Olha que legal, dentro da Terra tem corrente elétrica. Aí a ideia poderia ser assim, professor, mas o núcleo da Terra, que tem bastante ferro derretido, já passou do ponto Curie. Então ele não é mais ferromagnético. Não, mas não interessa mais. Mesmo ele estando derretido e não gerando mais, não sendo mais ferromagnético, correntes elétricas podem percorrer esse ferro líquido, certo? E ao percorrer esse ferro líquido, ela gera o campo magnético da Terra. Então o campo magnético da Terra, hoje nós sabemos, é oriundo de altíssimas correntes elétricas que circulam no interior da Terra. E por que nasce essa corrente elétrica, professor? Simples. Tu imagina uma sopa de ferro quente girando. Ô amigo, tu concorda que vai ter faísca para tudo que é lado da... E tu imagina isso a milhares de graus Celsius. Meu Deus, é um pandemônio, uma sopa de cargas elétricas se esfregando uma na outra. O que eles fazem para estudar isso atualmente? A gente começou a estudar o campo magnético da Terra agora. Eles pegam uma esfera de vidro, enchem de água, botam para rodar simulando a órbita, a rotação da Terra e jogam uma tinta azul no núcleo dessa bola. Essa tinta vai se espalhando e vai simulando como é que o núcleo derretido gira no interior da Terra. E aí eles percebem que esse fluxo de magma no interior da Terra gera um movimento que é bem o que determinaria o campo magnético que hoje a gente percebe na Terra. Mas tem muita coisa ainda desconhecida. Tem regiões da Terra onde o campo magnético está enfraquecido, a gente ainda não sabe por quê. E aí naquela região a radiação solar vai penetrar com muito mais intensidade, vai ser muito mais prejudicial, né? Então ainda nós não dominamos completamente o campo magnético terrestre, mas já sabemos que a origem dele tem a ver com corrente elétrica no núcleo da Terra. Muito boa pergunta então, show de bola. Vamos ao exemplo? Vamos ao exemplo, com licença, deixa eu botar um pouquinho, pode pedir. Sim, na verdade, uma ressonância magnética, ela usa os campos eletromagnéticos expelidos pelos teus átomos para compor o interior do teu corpo. É isso que faz a ressonância magnética, tu vê. Hoje a tecnologia está tão avançada que, vendo a radiação emitida no interior do corpo, detectando ela aqui fora com máquinas especiais, eu consigo definir onde é que está a artéria, onde é que está o vasinho, onde é que está o coração, as paredes. Show de bola. Essa corrente que passa pelo
descendo no fio, por exemplo? Não, se fosse um outro tipo de condutor, aí eu sei que ela é constante porque eu acabaste de dizer. Sim, mas assim, ó, é que, na verdade, ela é constante porque a voltagem que eu estou aplicando no fio é constante. Se eu pegar uma voltagem e ficar trocando de lugar, a corrente vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. E não conta para ninguém. Ondas de rádio vão ser emitidas pelo fio. Porque ele vai gerar um campo magnético para um lado e para o outro. E quando gerar esse campo magnético, vai gerar um elétrico. Que vai gerar um magnético, eletromagnético. Então, para fabricar onda de rádio, é só pegar um fio e obrigar que os elétrons passem para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Dali vai brotar ondas de rádio para todo que é lado, certo? Mas assim, o tipo de material que tu vai usar no fio não vai interferir. Se for um fio de alumínio ou um fio de cobre, se tu fizer a corrente I constante, ele vai gerar o mesmo campo magnético, certo? Vamos ao exemplozinho que a coisa vai ficar mais clara. Dá uma olhada aqui, ó. Uma espira, deixa eu ver onde é que tem uma espira B. Aliás, não é espira ainda, é fio reto. Lá, ó, página 123, exercício 57. Beleza, acabou aparecendo 2 fios ali, mas vai ficar mais desafiador fazer então. Dois condutores retilíneos e infinitamente longos, ó, infinitamente longos, estão no mesmo plano e são perpendiculares entre si. Aqui então tem um ângulo reto se formando, ó. As distâncias AM, ele pegou um ponto A aqui, ó, e chamou esse ponto aqui de ponto M. A distância AM mede 4 centímetros. E a distância AQ, ele chamou esse ponto de ponto Q, a distância AQ mede 2 centímetros. E as intensidades das correntes são I1 igual a 8 ampere e 2 igual a 7 ampere. O módulo do vetor indução magnética no ponto A é de... E ele falou o famoso Mi, eu esqueço sempre o nome do Mi. O que é Mi mesmo? Ah, que bonitinho. Permeabilidade magnética. Tesla metro ampere. Beleza. Ó, eu até queria pegar uma mais simples, mas que bom que já veio uma bem bonitinha. Aplica a regra da mão direita desse fio e diz para onde aponta o campo magnético gerado por ele. Para dentro ou para fora do quadro? Pensa um pouquinho. Legal, aqui está o fio. Pegou com a mão direita, o I está para cima, não é? Então a esquerda está emergindo do quadro, mas a direita do fio está penetrando no quadro. O campo magnético que esse fio gera ali é para lá. Tudo bem para vocês? E para o outro fio, pensa um pouquinho, para o outro fio. Para dentro ou para fora do quadro? Que bonito, parabéns, a galera está conseguindo. Eu estou vendo a mãozinha assim, ó. Legal. Está ali o fio, o I é para lá, ó, emergindo do quadro. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o campo magnético gerado por um, vou calcular o campo magnético gerado por outro, e depois vou fazer o que com esses vetores? Diminuir, porque são vetores opostos. Então eu vou usar a formuleta 2 vezes, e depois que eu usei a regra da mão direita e vi que os vetores são opostos, vou subtrair. Então vamos lá. P1, campo magnético gerado pelo fio 1, Mi0, 4π vezes 10 na menos 7. E 8 sobre 2 vezes π, e qual é o raio? 4, só que está em... Eu vou botar 4 vezes 10 na menos 2, pode ser? Para passar para metro, de centímetro para metro é só dividir por 100, vezes 10 na menos 2. Fala o que eu faço. Com certeza, corta os π fora, corta o 4 também. 8 dividido para 2? 4. O 10 na menos 2 passou para cima? 10 na 2 com 10 na menos 7? Muito obrigado. Qual é a unidade para campo magnético? Tesla. Oh, que bonito, cara. Tesla. Ah, ó, aquela unidade toda era do Mi. Aí cortou metro com metro, ampere com ampere, sobrou só o Tesla. Certo? Então a unidade de campo magnético é Tesla. Falta calcular qual, pessoal? O B2. B2 é igual 4π vezes 10 na menos 7, o famoso Mi0, permeabilidade magnética. 7 a corrente. 2π é o 2, só que é 2. Corta π com π. 2 vezes 2? 4 corta com 4. B2 igual 7, passou para cima, Tesla. E já que eu sei que um dos vetores, o do fio 1, aponta para dentro do quadro, é o B1, e o outro vetor nesse mesmo ponto aponta para fora, eu vou fazer o desenho aqui para quem está olhando de lado.
apontar para dentro do quadro, o outro para fora do quadro. Quem apontava para dentro do quadro era o B1, que é menor, então eu vou deixar assim, B1. Quem apontava para fora do quadro é o B2, que é um pouco maior o vetor. 7, B2, pronto. E já que eu quero o resultante, vai dar para fora ou para dentro do quadro? Para fora. É, né? O maior é para fora, é isso aí. Então vai ficar que o B resultante é B2 menos B1. O campo magnético resultante ficou 7 vezes 10 na menos 5 menos 4 vezes 10 na menos 5. O campo magnético resultante, a unidade, Tesla. Se nós fôssemos representar o campo resultante no ponto A, seria uma bolinha com xizinho ou com pontinho? Com pontinho, porque o campo gerado pelo fio 2 para fora era maior do que o gerado pelo fio 1 para dentro, né? Então o campo resultante seria assim, o campo resultante. Pô, foi legal porque a gente já fez um nível médio pelo menos. Assim, se tu aparecer algo um pouquinho mais apimentado, tem as ferramentas aí para arriscar. Certo? Legal. Quanto tempo eu tenho, galera? Audição. Não, mas eu não me dou por vencido, não. Não. Só vou plantar aquela sementinha clássica, olha só. O negócio é o seguinte, ó. A colega fez uma pergunta bem interessante no momento certo. Professor, o formato do fio interfere? Interfere. Por isso que aquilo que eu falei para ti até agora é só para um fio reto e ainda longo. Se for um fio reto curtinho, essa fórmula falha. Professor, se ele fizer um fio curto, não vai fazer. Ele tem que fazer fio longo para vocês, tá? Porque exigiria um raciocínio bem mais complexo para limitar o tamanho do fio. Mas dá uma olhada. Uma outra situação possível é a espira. Pessoal, espira é nada mais, nada menos que uma circunferência que tu faz com o fio. Tu pegou o fio e enrolou ele em volta de um certo ponto. Certo? Isso, apareceu um ombro em função de eu não ter encostado um fio no outro, né? Mas se eu quisesse, eu poderia ter feito um fio passar por cima do outro, se ele for encapado o fio, né? Não tem problema nenhum. Mas vai que o cara tá usando um fio desencapado, aí eu não quis encostar, certo? Essa é a espira. Deixa eu ver uma coisa. Se a corrente elétrica for nesse sentido, o campo magnético no centro da espira está entrando ou saindo do plano do quadro? Não tem nada. Pega no fio com a mão direita. Não é? Ó, aqui fora está saindo, mas ali dentro, entrando. Só por curiosidade, a fórmula para calcular o campo magnético da espira, olha como é que é. Qual é a diferença da espira para o fio reto? É o pi, claro, né? Expira. Como é que vai ter o pi? Expira. Hã? Assim tu nunca vai esquecer qual é qual, beleza? Certo? Muito obrigado pela atenção, galerinha. Arrisca uma ou outra de fio reto que eu já vou ficar feliz. Expira é volume 6.